alunos e alunas. Espero que estejam animados para mais uma disciplina que iniciaremos hoje. Esta é a aula 1 da nossa primeira semana. Para a nossa disciplina Metodologias Ativas e Interdisciplinaridade na Educação, trouxe o conteúdo hoje Desafios e Possibilidades da Educação Digital. Quando eu trago este conteúdo e falamos em desafios, sabemos que nas escolas encontramos muitos desafios. E esses desafios, eles precisam de soluções, precisam de inovações e é para isso que vamos conversar durante esta semana. O meu objetivo aqui é apresentar os desafios e as possibilidades da educação digital na docência e na gestão da escola. Vamos lá então? Inicio com alguns questionamentos para vocês. Os questionamentos são: o que é competência digital e quais são suas características? Para responder esta questão, trago aqui como base para a nossa discussão o documento Dossiê Cultura Digital e Educação, Modelo de Competência Digital. Vamos lá então? No século XXI, a educação passa a ser 4.0. O que significa uma educação 4.0? É uma educação baseada no desenvolvimento tecnológico, é uma educação baseada nas redes de comunicação e informação, é uma educação baseada em novos formatos de relações humanas, porque esses formatos de relações humanas eles são alterados por meio das tecnologias, e é um contexto social, cultural e de formação profissional diferenciada. Vivemos um contexto de imersão nas tecnologias digitais, seja na escola, seja na vida, seja no trabalho, seja nas relações sociais. E isso não vai ficar fora da escola, como já não está. Precisamos, então, pensar neste processo das competências digitais docentes. O que significa essa competência digital docente? Essa competência digital docente é a maneira como você vai trabalhar com essas tecnologias digitais. Ah, mas eu sou gestor, eu vou trabalhar com competência docente? Quando eu explicar o conteúdo, acredito que você, gestor, vai se identificar com essas características, tá? Quando eu falo em competência docente digital ou competência digital docente, tá? Eu trabalho em sintonia com as inovações. Eu trabalho conectado em rede e eu preciso de uma formação continuada para que isso aconteça. Porque em muitos casos, na formação inicial, nós não tivemos esse conteúdo, nós não estudamos esse conteúdo, né? Às vezes nem sequer tínhamos nada digital na nossa formação inicial. Para isso, a formação continuada é essencial. E além disso, a escola como um centro de formação continuada, tanto para professores quanto para gestores. Há necessidade também de políticas educacionais de formação desses professores, que é isso que vocês estão vivenciando aqui na Univesp, né? Vocês estão fazendo um curso de especialização em educação digital, né? Vocês estão estudando a educação digital para serem competentes no exercício dela na sala de aula ou na gestão da escola, tá? Além disso, essa competência docente digital, ela traz, né, uma necessidade de novas metodologias e práticas de ensino, essenciais no trabalho das escolas hoje, tá? Quando nós temos competência digital, algumas terminologias elas acabam se articulando, acabam se envolvendo, né? Então, eu tenho aqui um domínio sobre essas tecnologias digitais, porque ninguém ensina aquilo que não sabe, né? Então, para eu ensinar, eu preciso conhecer, eu preciso saber. Existem conceitos aí que se encontram em construção, né? É um movimento totalmente inacabado que a gente encontra hoje, né? Sempre estão revisando, sempre estão vendo, sempre tem algo novo aparecendo. Então, é um movimento constante,
né, de construção. Há a mobilização de muitos recursos, né? Então eu não fico num recurso apenas, eu faço uso de vários recursos e tudo isso se complementa e se completa entre si. Tá? Diante disso, existem alguns termos que são relacionados à questão da competência digital. Nós encontramos em pesquisas e na literatura sobre a temática a questão da literacia, que é a alfabetização digital, né? Esse é um termo muito utilizado como sinônimo de competência digital, porém ele tem conotações diferentes. Ele é diferente de competência digital. Eu estou falando aqui de uma alfabetização digital, né? É o aprender a utilizar o digital, o início de um processo. Competência em tecnologia da informação e comunicação. É um conhecimento que o professor precisa para a vida profissional dele e para o desenvolvimento de tarefas em nível pedagógico. Existe também a terminologia alfabetização em tecnologia da informação e comunicação, que é o conhecimento das ferramentas das tecnologias de informação e comunicação. Nos dias atuais, a gente já utiliza a terminologia tecnologias digitais de informação e comunicação, porque nós demos um passo além, nós estamos falando de uma educação 4.0, tá? Diante disso, eu encontro também a questão da competência digital profissional, que é um discurso em torno da competência digital nas escolas e na formação de professores. Competência tecnológica digital, que já vai falar sobre a habilidade profissional da alfabetização digital para ferramentas digitais de ensino e suas aplicações na prática real da matéria ensinada. Tudo isso envolve aqui também um movimento, um conceito de competência tecnológica, né? O docente, por meio aí da sua competência pedagógica, ele vai articular com a competência tecnológica. Então, precisa ter um domínio da competência tecnológica, mas precisa ter um olhar pedagógico para essa competência tecnológica. O que é isso, né? Essa competência pedagógica, ela vai olhar para a competência tecnológica e se desenvolver de maneira que eu vou saber aplicar tecnologias inovadoras, apresentar ali, né, soluções para os desafios que podem aparecer. É uma abordagem, né, conceitual e a capacidade de implementá-la. Então, eu consigo colocar em prática, eu consigo desenvolver esta habilidade e aplicar esta habilidade, né? Diante disso, né, nós temos aqui um contexto em que a competência em informação, ela é necessária. Assim como, né, esses conceitos, todos esses conceitos não podem ser estudados de uma maneira isolada, fragmentada. Eles fazem parte de um contexto maior, um contexto de formação, seja esta inicial, seja esta continuada, seja esta realizada numa universidade, né, seja esta realizada na escola. E aí eu tenho um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidas, visando essa educação digital nas escolas. Por meio da execução de tarefas, resoluções de problemas, comunicações, gerenciamento de informações e colaborações. Estamos vivendo hoje um momento muito diferente nas escolas e um momento muito oportuno para que tudo isso seja discutido e trabalhado. Criar, então, um espaço de compartilhamento de conteúdo para gerar esses conhecimentos produzidos. Muitas vezes, né, projetos são desenvolvidos nas escolas e as escolas, às vezes, da mesma cidade ou da mesma rede de ensino não se conversam. Por isso é importante essa partilha, essa troca, né? Visando, então, a questão da participação e da aprendizagem, da socialização, do consumo e da capacitação. Ou seja, né, consumir essas informações produzidas por outras escolas,
socializar, né? Utilizar disso para as capacitações dos professores, né? A competência em informação, ela é necessária para aprender ao longo da vida e muitas vezes, né, definida como essa competência básica ou essa capacidade básica em tecnologia de informação e comunicação. Ou seja, é o conhecimento básico que se tem do uso de um computador para recuperar, avaliar, produzir, apresentar informações e se comunicar. Essas são competências básicas para o uso das tecnologias digitais nas escolas. Quando eu falo em competência de informação e comunicação, pode ser interpretada aqui, né, como uma combinação de conhecimentos profissionais, habilidades e experiências do professor, expressa na tecnologia para resolver tarefas pedagógicas por meio de informação e comunicação mais modernas. O que significa isso aqui? Quando eu tenho uma competência em informação e comunicação, eu tenho, né, um conhecimento profissional já diferenciado. Eu tenho um olhar diferenciado para o uso da tecnologia, porque a partir do momento que eu já sei fazer uso dessa tecnologia, eu já começo a elaborar hipóteses de como eu vou utilizar isso com os meus alunos, né? Seja na sala de aula, no exemplo aqui do professor, seja no caso da gestão, num projeto mais amplo para a escola toda. Além disso, é a capacidade que se mostra em trabalhar além das resoluções de problemas, né? Utilizando aí os objetos de aprendizagem adequados, os recursos adequados e saber o que utilizar na hora certa, no momento específico, né? Então, é algo que vai além apenas de utilizar um determinado recurso no momento da aula, mas de articular um conteúdo com o uso desse recurso e ir além, em propor desafios para esses alunos, utilizando as tecnologias que eles encontram além dos muros da escola. Nisso, a gente vê também a questão dos níveis de habilidade, de conhecimento e informação de cada um. Aqui elenquei para vocês três dimensões desse conhecimento e informações. O primeiro, né, a questão da navegação e da filtragem da informação e dos conteúdos no universo digital, né? Eu sei procurar, eu sei analisar, eu sei selecionar. Num outro nível já vem a avaliação da informação de dados e conteúdos digitais. Eu já, além de selecionar, eu sei avaliar, né? Eu sei olhar para aquele objeto, eu sei olhar para aquele determinado recurso e fazer a avaliação dele. E depois disso, eu sei armazenar e eu sei recuperar essas informações digitais e este conteúdo. Diante disso, nós temos a questão da competência em comunicação. Essa competência em comunicação é uma competência comunicativa ou também comunicacional, que está relacionada, então, a essas novas complexidades da comunicação. Nós temos hoje inúmeros recursos de comunicação, né? Mas será que eu sou competente a ponto de utilizar esses recursos, né? Que uso eu faço desses recursos? Então, aqui é um processo de desenvolvimento da e-comunicação e um conceito de cidadania digital, porque vivemos hoje num contexto digital no qual o uso dessa competência em comunicação se faz necessário, né? Nós estamos a todo momento em comunicação via digital e aí precisamos saber fazer uso desta comunicação. Diante disso, essas competências digitais a partir das redes sociais, ela é fundamental. Que uso eu faço das redes sociais? De que forma eu utilizo as redes sociais? Lembrando que, né, nós somos os profissionais que vivemos no mundo digital e isso implica aí em condições de projetar atividades pedagógicas de aprendizagem, apoiada nas tecnologias digitais, seja na sala de aula, seja como profissional,
seja de acordo com as características atual, seja uma educação voltada para o mundo do trabalho, tá? Dos nossos alunos e futuros trabalhadores. Nós temos, então, a questão da competência pedagógica. A competência pedagógica trata especificamente dessa articulação das tecnologias digitais com o currículo. Então, os conteúdos curriculares, né, podem ser trabalhados por meio do digital? Que mecanismos, que ferramentas que eu tenho disponíveis para isso? Eu sei pesquisar, eu sei avaliar, eu sei utilizar essas ferramentas, esses instrumentos, né? Então, eu faço a avaliação desses meios disponíveis, eu traço novos desenhos, eu traço novas metodologias com o uso desses equipamentos. Além disso, quando eu faço essa avaliação, eu faço uma ligação entre as habilidades com os conteúdos educacionais, com as abordagens pedagógicas, com os métodos e com as tecnologias. Quando eu falo do nível de competência pedagógica, eu envolvo algumas capacidades. A capacidade de encontrar, avaliar, selecionar e exibir informações de recursos educacionais digitais, instalar, programar, usar técnica de projeção, criar material didático eletrônico próprio, modificar e apresentar informações de maneira eficaz para resolver tarefas educacionais, compilar material, generalizar, comparar, contrastar, atualizar grande volume de dados, selecionar e usar softwares e objetos digitais de aprendizagem, aplicar efetivamente as ferramentas de organização da atividade educacional, formar um portfólio digital, isso é importante e é essencial para vocês, escolher a forma de fornecer essas informações e organizar o trabalho no âmbito de projetos de comunicação em rede. Quando eu falo aqui de uma competência axiológica, eu tenho uma predisposição para aprender a desenvolver, né? A desenvolver-se. Nesse sentido eu tenho uma vontade de crescer, eu tenho uma vontade de aprender, de buscar o novo, e aqui de transformar essa questão dessa literacia digital, dessa aprendizagem do digital em algo permanente, né? Então, eu tenho aí muitos dos tecno-otimistas, tecno-ignorantes, técnico-pessimistas e técnico-realistas, né? Então, quando eu tenho esses perfis numa escola, né, eu tenho aí situações desafiadoras, eu tenho conflitos, mas é também nesses desafios que a gente cresce nas escolas, né? E aí eu tenho a questão dessa tradução das tecnologias em diferentes contextos, né, para os aspectos sociais e culturais. Diante disso, a competência sociocultural, ela apresenta suas vantagens e suas críticas, como a questão da formação de professores para esses recursos, né, que a gente sabe que a formação inicial muitas vezes não é adequada, mas também a partir do momento que o professor sente essa necessidade, ele cria essa conscientização e essa autoconfiança. Apesar de limitadas, ele vai buscar ir além, ele vai buscar algo novo, né? Temos também questões de ordem organizacionais, políticas, econômicas e os fatores culturais, como, por exemplo, a questão da cobertura do conteúdo, que ainda é limitado, né? Nós não temos todos os conteúdos disponíveis aí para serem trabalhados de modo digital, apesar da gente ter muitas ferramentas, muitos objetos digitais de aprendizagem, é preciso ter um olhar crítico sobre eles, né? E o tempo dessa preparação muitas vezes é longo e o trabalho do professor é exaustivo e é cansativo. E aí entra a questão do gestor, né? O olhar do gestor para esse professor que está fazendo algo diferente, para esse professor que está trabalhando com essa questão do digital e que precisa aí de um apoio maior da gestão da escola. Então, a questão da competência digital docente, ela envolve a questão da comunicação, da informação,
da questão axiológica, da questão tecnológica, da questão pedagógica e das questões socioculturais. O que tudo isso significa, né? Cada uma tem as suas especificações, mas num contexto geral significa fazer um bom uso do digital na escola e na sala de aula. Tá? Diante desse contexto, nós temos um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que promovem a capacidade para utilizar habilidades pessoais, sociais e metodológicas em situações de trabalho ou estudo e desenvolvimento pessoal e profissional, e que são desenvolvidas pelos professores para o uso consciente, seguro e crítico das tecnologias digitais nas atividades de ensino e aprendizagem. Situação desafiadora essa para nós, mas situação também muito frutífera, no sentido de mudanças e inovações nas escolas. Sigam o roteiro de estudo dessa semana, leiam os textos, assistam os vídeos disponibilizados e iniciem a construção do trabalho final da disciplina. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço!